Hoje apresentaremos duas unidades importantes do estudo dos líquidos e gases, que são pressão de uma força e massa específica, ou densidade absoluta, e comentaremos sobre um conceito importante, o calor. Para quem não assistiu ainda aos vídeos anteriores, peço que assistam pelo menos os vídeos 1.4 sobre massa, 1.8 sobre força e o anterior, 1.12 sobre área e volume. Partindo então dos vídeos citados, vamos imaginar um reservatório em forma de paralelepípedo, cheio de um líquido. Este líquido tem massa igual a m e ocupa um espaço de volume V. A massa específica ou densidade absoluta é então a razão entre a massa do líquido e o volume por ele ocupado. Se a massa for dada em quilogramas e o volume em metros cúbicos, então a massa específica será dada em quilogramas por metros cúbicos. A base desse reservatório tem uma área A, que suporta a força-peso do líquido. Dizemos, nesse caso, que a pressão da força-peso sobre o fundo do reservatório é igual à força-peso do líquido dividida pela área que suporta seu peso. Neste caso, a área da base do reservatório. No Sistema Internacional de Unidades, a pressão é dada em newtons por metros quadrados, ou pascal. Neste reservatório, a força-peso é igual à massa de líquido multiplicada pela aceleração da gravidade, e o volume é igual à área da base multiplicada pela sua altura. Então, fazendo as substituições, chegaremos ao valor da pressão exercida por um líquido a uma profundidade h, independente do volume de líquido ou do formato do reservatório. A pressão em uma profundidade h em um líquido será dada pelo produto da sua massa específica ou densidade, a aceleração da gravidade e a profundidade h. Resumindo, a pressão no interior de um líquido homogêneo independe do volume ou do formato do reservatório, dependendo apenas da densidade, da aceleração da gravidade e da profundidade. A atmosfera, que é composta de vários gases e pode ser comprimida facilmente, conforme vamos subindo em altitude, a força-peso acima do ponto onde estamos medindo diminui, diminuindo a pressão. O gás sob uma pressão menor passa a ocupar um volume maior, diminuindo, consequentemente, sua massa específica. Dizemos então que, conforme a altitude, o ar atmosférico fica menos denso, pois tem menor massa específica. Teoricamente, ao sair da atmosfera, a pressão será nula, pela ausência de massa, consequentemente de força-peso. Para encerrar essa primeira série de vídeos, vamos considerar uma panela de pressão comum. Dizemos que o fogo fornece energia térmica ao conjunto, na forma de calor, aumentando sua temperatura que, por sua vez, aumenta a pressão no seu interior. Esta pressão aumenta até conseguir vencer a pressão da válvula superior, soltando uma massa de vapor com uma velocidade determinada, ou seja, com energia cinética. Pois bem, energia cinética já definimos como 1/2 do produto da massa pela velocidade ao quadrado. No caso da descida de um corpo, definimos que essa energia cinética veio da chamada energia potencial gravitacional e que o corpo desceu naturalmente do ponto de maior potencial, nesse caso, maior altura, para o de menor potencial, ou menor altura. No caso da panela de pressão, podemos considerar que a pressão e a temperatura são dois tipos de potenciais,
como a altura o é no caso da energia potencial gravitacional. A chama está a uma temperatura maior que a panela, fazendo com que o calor seja transferido dela para a panela. O aumento da temperatura da panela cria uma pressão maior que a pressão atmosférica, o que faz com que o vapor seja expulso da panela. Podemos então considerar a temperatura e a pressão como dois tipos de potenciais. Mas o que é potencial? Com este questionamento, devemos entender que atingimos o limite do modelo clássico da física. Por isso, dedicaremos a próxima sequência de vídeos à história e à filosofia da física, para que possamos retomar a física prática, que muitas vezes não necessita do modelo matemático da física clássica. Inscreva-se no canal para acompanhar esses vídeos, curta e compartilhe para que mais pessoas se inscrevam e possam acompanhar, pois isso é a minha referência para avaliar a necessidade de continuar publicando esses vídeos.